Bom dia, gente. Então hoje nós vamos fazer os últimos 3 capítulos, tá bom, terceirão? Da apostila, tá? A partir da 695 até o final, tá? Então toda a antiguidade da história. A primeira é o início, tá bom? O início das aglomerações urbanas. O penúltimo capítulo fala sobre as principais civilizações e o último sobre a parte asiática. Então os 3 capítulos eles falam sobre as primeiras civilizações que surgiram no planeta, quando o ser humano deixa de ser nômade e passa a ser sedentário, ou seja, ele domina a criação, a cultura do gado e a agricultura. Então a partir daí ele não precisa mais se locomover pelo planeta em busca de alimento, tá bom? Então no capítulo 9 nós temos o que? Crescente fértil. A crescente fértil era a região do Oriente Médio. Sumérios, assírios e babilônicos são as principais civilizações. Tem o Egito, mas é no próximo capítulo. As principais civilizações desse período. Das 3, a mais importante são os babilônicos. Por quê? Os babilônicos eles são descritos na Bíblia, né? O principal documento histórico do período babilônico é o Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento da Bíblia, né? E foi o primeiro código de leis da história, foi o código babilônico, que foi o código do rei Hammurabi, o código de Hammurabi, né? Que quem vai fazer direito aí vai estudar no primeiro ano de direito, o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Se você roubar, você vai ser roubado, se você matar, você vai ser morto, ou seja, a sua pena é correspondente ao crime que você cometeu, tá bom? Então, nessa primeira antiguidade aí, assírios e sumérios são civilizações que dificilmente vai cair no vestibular, e o Império Babilônico, que é descrito pelo Antigo Testamento. No capítulo 10 você tem o quê? Falando sobre Egito, hebreus e persas. O Egito Antigo é uma das principais civilizações. Egito e Grécia, juntas, elas formam a base cultural, política, científica da humanidade, né? A Idade Moderna foi buscar nos conhecimentos do Egito e da Grécia a base filosófica da geometria, arquitetura, filosofia, geografia no geral, tá bom? Então a sociedade egípcia era uma sociedade baseada na religião, né? O faraó era considerado representante de Deus na Terra. Tinha algumas funções específicas e primordiais, como por exemplo os escribas, que dominavam a escrita e através da escrita controlavam os impostos que entravam no Egito, tá bom? Então o que acontece? Principalmente os escravos, os trabalhadores livres é que foram os responsáveis pela criação, pela construção das pirâmides do Egito, né? Que é uma das 7 maravilhas do planeta até hoje. Os hebreus são importantes porque dos hebreus vão surgir os judeus que sofreram aí desde a antiguidade até a Idade Moderna, com vários êxodos, escravidão, campos de concentração. Então os hebreus é outro povo que é descrito pelo Antigo Testamento da Bíblia, né? Você analisando a Bíblia como um documento histórico e não como um documento religioso. E os persas são importantes porque são os grandes rivais, tanto do Egito quanto da Grécia, na briga, né? Na busca pela hegemonia da crescente fértil e da região do mar Mediterrâneo na antiguidade. Enquanto existiam gregos, egípcios, persas, assírios, fenícios, aqui no outro lado do mundo também existiam outros povos com o mesmo nível de desenvolvimento, só que eles não são tão estudados, porque a nossa cultura ocidental é baseada na cultura egípcia e grega, né? Então lá na Ásia nós temos no último capítulo da apostila falando sobre os povos do Vale do Rio Indo. Que é isso? É o início da civilização indiana, em sociedade de castas, né? A sociedade baseada em classes sociais, né? São classes sociais definidas. Quem é rico fica rico e quem é pobre morre pobre, porque o dinheiro, a riqueza e a sabedoria, quanto mais você tem, mais próximo do Deus hindu. Então não tem uma mobilidade social. Quem nasce pobre morre pobre, quem nasce rico morre rico. Só pode casar com pessoas da mesma classe social, tá bom? É o que passou naquela novela Caminho das Índias. No Japão nós temos uma sociedade baseada
não em uma hierarquia, né? A época dos samurais, que os filmes exploram bastante. E na África nós temos também dois tipos: a África subsaariana, ou seja, abaixo do deserto do Saara, que você tem várias etnias, várias civilizações, várias religiões diversas, e a África islâmica, que é a parte norte da África, a África tida como branca ou islâmica, que teve mais a influência do Maomé e do islamismo, tá bom? Então esses povos todos juntos formam a antiguidade no geral, tá bom? Excluindo os astecas, incas, maias e os índios brasileiros que caem em outros capítulos. Até mais.